Caríssimos alunos e caríssimas alunas, né, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a este vídeo de desenvolvimento do curso Precificação de Produtos e Serviços. Primeiramente, farei uma recapitulação do vídeo de introdução deste curso. Em seguida, focarei nos tópicos relevantes do curso de desenvolvimento. No vídeo de introdução, né, foram abordados os seguintes tópicos, né, nos minutos iniciais, né, as saudações e a apresentação do curso e do instrutor. Em seguida, foi feita a contextualização sobre a importância da precificação adequada para o sucesso de um negócio. Em seguida, foi apresentada a visão geral, né, um overview dos principais conceitos e técnicas a serem discutidos no curso. Foram apresentados os benefícios e objetivos do curso para empreendedores e profissionais de marketing. Foi feita a descrição dos recursos disponíveis e como os alunos podem interagir e participar ativamente do curso. E, por fim, foram fornecidas instruções sobre como você, aluno, você, aluna, pode maximizar o seu aprendizado durante todo o curso. Estes foram os tópicos abordados no vídeo de introdução. Agora, neste vídeo de desenvolvimento, né, após esta recapitulação feita do vídeo de introdução, né, o meu foco será na explanação sobre os diferentes métodos e as diferentes estratégias de precificação, tanto de produtos quanto de serviços. Então, o foco aqui nesse vídeo de desenvolvimento é isso. Né? Desde este momento até o fim desse vídeo, até um pouco antes do fim desse vídeo, o foco será nas estratégias e métodos de precificação. Né? E nos 5 minutos finais abordarei, né, a questão das tarefas para a próxima aula e os principais pontos desta aula. Bom, então vamos começar. A escolha do método ideal de precificação depende de diversos fatores, né, como já mencionado no vídeo de introdução. Né? Por exemplo, tipo de produto, público-alvo, concorrência, objetivos da empresa, né? Diversos autores, né, renomados, né, da literatura científica, conforme aqueles citados, né, no artigo de precificação de produtos e serviços, né, bem como nos demais materiais, destacam a relevância de se efetuar uma análise cuidadosa de cada método antes de implementá-lo, considerando as vantagens e desvantagens de cada um. Quanto aos métodos baseados em custos, que na verdade eu mencionei no vídeo de introdução, que quando se diz custo se refere na verdade a gastos, né? Os dois principais são o custeio simples e o custeio ABC. No custeio simples, né, este é o método mais básico, né, de precificação baseada em custos. Este método ele soma os custos de produção e uma margem de lucro desejada para definir o preço final. Apesar da simplicidade, né, este método ele pode não considerar fatores como, por exemplo, o valor percebido pelo cliente e a concorrência. No método de custeio ABC, né, ele é mais sofisticado, divide os custos em atividades e as aloca aos produtos, proporcionando uma precificação mais precisa. Né? Ele é bastante útil, né, para produtos com custos de produção complexos e diversificados. Então, estes são os dois principais métodos de precificação baseada em custos, nos gastos, na verdade, não são custos, gastos. Dentre os métodos baseados no mercado, né, os dois principais são precificação baseada na concorrência e precificação baseada no leilão. Na precificação baseada na concorrência, né, este método define o preço com base nos preços praticados pela concorrência, tal qual diz o nome. Né? Esse método pode levar à guerra dos preços, né, beneficiando principalmente os consumidores em detrimento da rentabilidade das empresas. No caso da precificação baseada no leilão, este método utiliza leilões online para definir o preço de um produto.
né? Este método é utilizado para produtos com alta demanda e oferta limitada, né? Mas existe a necessidade de uma plataforma de leilões confiável e segura, né? No caso dos métodos baseados no valor, os dois principais são precificação baseada no valor percebido e precificação prêmio. No caso da precificação baseada no valor percebido, este método define o preço com base no valor que o cliente percebe no produto. É necessário ressaltar, né, que é relevante, né, a realização de pesquisa de mercado e análise do comportamento do consumidor para determinar o valor percebido com precisão. No caso da precificação premium, esse método define um preço alto para produtos de luxo ou exclusivos, posicionando-os como símbolos de status e exclusividade, né? Existe a necessidade de uma marca forte e de uma estratégia de comunicação eficaz para sustentar estes preços premium. Já no caso dos métodos denominados híbridos, né, ou mistos, né, os dois principais são a precificação psicológica, né, e a precificação por pacote. No caso da precificação psicológica, este método utiliza técnicas psicológicas para influenciar a percepção do valor do produto, como preços determinados em 99, né? Se o preço do seu produto é 50, você coloca 49,99. Né? Se é 100 reais, coloca 99,99. Né? Quando de repente é 300 reais, você pode colocar 299,99. Alguns colocam até uns quebradinha menos, né? 299,97. Né? Esse valor é chamado psicológico porque, psicologicamente falando, né, um cliente, um consumidor, ele se sente mais atraído e disposto a pagar R$ 299,99 do que R$ 300. É impressionante, né? Quer dizer, a diferença é 1 centavo, mas psicologicamente falando, este preço ele é mais atraente, né? E a neurociência explica, né, que este número terminado em 99, né, em 97, 98, ele incentiva, né, que o consumidor, né, que o cliente, ele esteja mais disposto a pagar, além de imaginar, né, que este preço ele não foi arbitrado, mas sim calculado. Né, passa uma confiabilidade maior, uma credibilidade maior, né, e causa uma predisposição maior para que o cliente ou o consumidor ele pague o valor que você solicitou. Então existe toda uma estratégia por detrás, né, desses preços, né, que terminam com 99 centavos, 97. Então existe toda essa estratégia, né, e isso é estudada pela precificação psicológica, é muito praticado, né. E já na precificação por pacote, este método oferece um conjunto de produtos ou serviços a um preço único, geralmente inferior à soma dos preços individuais, né? A efetividade deste método para aumentar o valor percebido pelo cliente é justamente impulsionar as vendas, né? O objetivo, né, deste método é justamente impulsionar as vendas, né? E essa efetividade ela é alcançada justamente quando as vendas são impulsionadas, quando os leads, as conversões são efetivamente concretizadas, né? Vale ressaltar que a precificação é um processo dinâmico que exige revisão e adaptação constantes, né? É relevante o monitoramento constante do mercado, da concorrência, do comportamento do consumidor para garantir que os preços permaneçam competitivos e atendam às expectativas do público-alvo. A escolha do método de precificação ideal depende do contexto específico de cada produto e empresa. E uma combinação estratégica de diferentes métodos pode ser a chave para o sucesso, né? Recomendo os recursos disponíveis online pela Associação Americana de Marketing, né? American Marketing Association, a AMA, ou AMA, a qual oferece diversos artigos e webinars sobre precificação. E também incentivo que os alunos e alunas acessem as plataformas de e-commerce como Amazon e Mercado Livre,
né, plataformas estas que disponibilizam ferramentas que permitem a análise de preços praticados pela concorrência para a determinação, né, dos preços de produtos e serviços. Né? No caso da precificação de serviços, né, as estratégias são basicamente as mesmas, né, baseadas nos gastos, né, denominados a custos pela literatura, no valor, no mercado e os métodos híbridos, né, que incluem a precificação psicológica. Né? E os métodos, né, foram citados os dois principais de cada uma dessas estratégias, né, vale os mesmos métodos e estratégias para a precificação dos serviços. Mas aqui eu vou focar, né, como a precificação do serviço é um pouco mais complexa do que a precificação dos produtos, eu vou focar na precificação do serviço, vou gastar mais tempo, né, explanando, né, a precificação dos serviços. Né? Mas quaisquer dúvidas relacionadas à precificação dos produtos, né, você aluno e você aluna pode entrar em contato comigo, com outros professores, tutores, com toda a equipe, e todas elas serão prontamente sanadas. A precificação de serviços, ela é uma tarefa complexa, né? Até mais complexa que a precificação de produtos, de uma forma geral. Ela envolve a consideração de diversos fatores específicos de cada setor. Cada tipo de serviço possui características únicas, idiosincrasias, peculiaridades, né? Que influenciam diretamente na definição dos seus preços. A seguir são apresentados métodos de precificação para diferentes tipos de serviços embasados em obras relevantes. Por exemplo, no caso dos serviços contábeis. Para precificar serviços contábeis, é comum utilizar métodos baseados no tempo dedicado, como a precificação por hora técnica ou por pacote de serviços. No livro Contabilidade Empresarial, né, de José Carlos Marion, né, publicado em 2019, são apresentadas técnicas para calcular o custo horário da mão de obra e aplicá-lo na precificação dos serviços contábeis. No caso dos serviços advocatícios, né, no campo jurídico, a precificação costuma variar de acordo com a complexidade do caso e a experiência do profissional. O livro Precificação de Serviços Jurídicos, de Eduardo Saad Diniz, né, publicado em 2020, oferece insights sobre métodos de precificação baseados no valor percebido pelo cliente, na complexidade do caso e na concorrência. No caso dos serviços odontológicos, a precificação de serviços odontológicos pode seguir modelos de precificação por procedimento, por pacotes de tratamento ou por consulta. No livro Gestão de Consultório Odontológico, de Patrícia Correia, são discutidas estratégias para precificar serviços odontológicos de forma a equilibrar custos, demanda e valor percebido pelo paciente. No caso de serviços psicológicos e psiquiátricos, na área da saúde mental, a precificação pode ser baseada na duração das sessões, na especialização do profissional e na demanda do mercado. O livro Manual de Psicoterapia Breve, de Flávio Pereira, publicado em 2018, aborda métodos de precificação de serviços psicológicos e psiquiátricos, destacando a importância da ética e da transparência nos preços. No caso dos serviços terapêuticos, os serviços terapêuticos, como fisioterapia e terapia ocupacional, podem ser precificados com base na complexidade do tratamento, na duração das sessões e nos recursos utilizados. O livro Fisioterapia em Unidade de Terapia Intensiva, de Anderson Araújo, publicado em 2019, apresenta abordagens para precificar serviços terapêuticos em ambientes clínicos e hospitalares. No caso do setor de desenvolvimento web, a precificação pode ser baseada na complexidade do projeto, no tempo estimado para a conclusão e nas habilidades técnicas necessárias. O livro Princípio de Desenvolvimento Web, de Joel Scalar, publicado em 2018, oferece insights sobre método de precificação para serviços de desenvolvimento web, incluindo a análise de custos e a definição de preços competitivos. No caso dos serviços educacionais, né, para precificá-los, né, como, por exemplo, cursos e treinamentos,
É comum utilizar métodos baseados no valor percebidos pelo aluno, pela aluna, na reputação da instituição e nos custos de operação. O livro Gestão Educacional, Estratégias, Tendências e Práticas, organizado por Regina Célia Veiga e Cíntia Bueno, publicado em 2016, este livro discute estratégias de precificação para instituições de ensino, considerando aspectos como diferenciação de mercado e posicionamento competitivo. Já no setor de e-commerce, em geral, comércio eletrônico em geral, a precificação pode ser influenciada por fatores como concorrência, demanda sazonal e custos de logística. O livro E-Commerce na Prática, Como Vender Online e Criar um Negócio de Sucesso, de Tiago Baeta, publicado em 2017, apresenta técnicas de precificação para empresas de e-commerce, incluindo estratégias de precificação dinâmica e análise de dados de mercado. Todos estes métodos mencionados de precificação, embasados em obras relevantes para cada setor, oferece um guia para profissionais e empresários na definição de preços para uma ampla variedade de serviços, considerando suas particularidades, idiosincrasias, características únicas e objetivos comerciais. Montar uma planilha eletrônica e utilizar vários métodos de precificação é uma prática recomendada para todos os tipos de serviços, pois permite uma análise mais abrangente e flexível na determinação dos preços. Ao combinar diferentes abordagens, como o custo, a concorrência e a hora clínica, os prestadores de serviços podem ter uma visão mais completa do valor de seus serviços e ajustar os preços de acordo com as diferentes variáveis do mercado. A ideia de utilizar a hora clínica como um dos métodos de precificação é especialmente relevante para serviços profissionais que envolvem o tempo direto do prestador, como serviços de saúde, consultorias e assessorias. A hora clínica representa o valor do tempo do profissional, levando em consideração seus gastos fixos mensais, o salário desejado e a margem de lucro desejada. A hora clínica global, a máxima, é aquela que considera todos os gastos fixos mensais, custos fixos mais despesas fixas, o prolabore mais o salário desejado, acrescendo-se ao valor resultante a margem de lucro desejada, compatível com o setor. Ela é a mesma para todos os serviços oferecidos, visto que compreende o valor despendido por cada hora trabalhada, independentemente da quantidade da demanda de serviços contratados. Porém, cada um dos serviços possui seus gastos variáveis, que são os custos variáveis mais as despesas variáveis, os quais precisam ser cobrados à parte da hora clínica. A hora clínica local, ou a mínima, considera apenas os gastos fixos mensais sem acréscimo da margem de lucro. Claro que no dia a dia, profissional, ela não é praticada, visto que a finalidade de qualquer negócio é lucrativa, mas ela serve como comparação com a HC global, a hora clínica global. Então aqui eu vou exemplificar como que se calcula uma hora clínica global, que é a praticada na precificação do serviço de uma forma geral. Para todos os setores mencionados, os 8 setores mencionados, pode-se, deve-se calcular uma hora clínica global, e junto com essa hora clínica global, os gastos variáveis, que são os custos variáveis e despesas variáveis, serem cobrados à parte para cada serviço do seu escritório, seja ele qualquer um dos setores citados ali. Então vamos supor, nesse exemplo, que nós vamos calcular uma HC global com uma margem de lucro de 30%. Então, como é que a gente poderia fazer um cálculo de uma HC global com 30% de margem de lucro? Bom, primeiro passo, gastos fixos mensais. Liste todos os gastos fixos mensais, que são os custos fixos mais despesas fixas relacionados à prestação do serviço, como aluguel do consultório, conta de energia, água, equipamentos, entre outros. Por exemplo, suponha que os custos fixos mensais sejam de R$15 mil. Agora, no outro passo, referente ao prolabore salário desejado, determine o salário líquido desejado e o prolabore para o período considerado. Por exemplo, suponha que a soma do prolabore com o salário desejado seja R$8 mil por mês. Em seguida, entra a questão da margem de lucro. Defina a margem de lucro desejada sobre o custo total.
que é o custo fixo mais variável, mais salário, blá blá blá. Por exemplo, se a margem de lucro desejada for de 30%, que é o caso, né, em questão, né, o total seria, né, de 23 mil sem a margem de lucro, né, porque 23 mil é aqueles 15 mil dos gastos fixos mensais mais os 8 mil do prolabore e salário desejado. 15 com 8 dá 23. Então 23 mil seria, né, o total sem a margem de lucro. E seria de 29.900 com a margem de lucro de 30%, né, que seria 23 mil com os 30% de lucro, né? 23 mil vezes 1 mais 30%, ou 23 mil multiplicado por 1,3, que é o acréscimo de 30% sobre esse valor. E aí, por fim, nesse caso, né, o cálculo da HC global seria a divisão do total dos custos, né, envolvidos, né, pelo número de horas trabalhadas no mês. Por exemplo, se você trabalha 160 horas por mês, né, considerando 8 horas por dia, 5 dias por semana, 20 dias por mês, então fazendo aquele cálculo, né, 29.900, né, com a margem de lucro de 30%, dividido por 160 horas mensais, isso daria uma hora clínica global de R$ 186,88. Então, essa é uma explicação rápida, né, do cálculo de uma HC global, né, que pode e deve ser aplicado em quaisquer setores, né, em que os seus serviços são ofertados, mas agora eu vou explicar o passo a passo, né, a memória de cálculo, né, dessas etapas que foram realizadas. Vamos lá, memória de cálculo. Gastos fixos mensais 15 mil, salário desejado 8 mil, margem de lucro desejada 30%. O que se faz? Primeiro, calculam-se, né, os gastos totais considerando a margem de lucro desejada. Os gastos totais eles são custos fixos mais despesas fixas mais salário desejado. Custos fixos mais despesas fixas foi exemplificado 15 mil. Né? Salário desejado 8 mil. Né? Somando 15 mil com 8 mil, gastos totais 23 mil. Essa parte está tranquila. Com a margem de lucro desejada de 30%, calcula-se o lucro sobre os gastos totais. Como é que se faz isso? 30% vezes os gastos totais. Como os gastos totais foram de 23 mil multiplicado por 30%, ou 0,3, isso dá 6.900. Esse é o lucro desejado. Você deseja obter um lucro de 6.900, né? Sendo que os seus gastos totais foram de 23 mil. Né? Agora, para se obter, né, os investimentos, né, fixos mensais já com o lucro, você precisa somar, né, o lucro desejado aos gastos totais. Então, investimentos fixos mensais com lucros é igual aos gastos totais mais o lucro. Tendo em vista que os gastos totais foram de 23 mil e o lucro de 6.900, esta soma perfaz 29.900. Como o preço final, né, e considerando o número de horas trabalhadas no mês, calcula-se então a hora clínica global. Né? Horas trabalhadas por mês, né, foi utilizada nesse exemplo os 160 horas mensais. Né? Então a hora clínica global ela é igual os investimentos fixos mensais com o lucro dividido pela quantidade de horas trabalhadas no mês. Neste caso, como os investimentos fixos mensais com lucro foi de 29.900 e o total de horas trabalhadas no mês foi de 160, o cálculo R$ 29.900 por 160 horas dá um total de R$ 186,88. Tá. Então, o que significa isso? Né? R$ 188,88. Significa que a sua hora clínica global é de R$ 186,88. Né, considerando uma margem de lucro de 30%. Né? Este é o valor, né, que é capaz de cobrir todos os gastos fixos mensais, né, envolvendo todos os custos fixos e despesas fixas mensais, né, e retornar para você o lucro que você deseja, de 30%, né, sobre o serviço que você está oferecendo. É isso que significa. Esse valor ele é suficiente para isso. Né? Só que, como a hora clínica ela inclui apenas os gastos fixos, e onde que entra os gastos variáveis? É aqui que eu vou explicar. Após calcular a HC global,
é preciso apurar os gastos variáveis, né? Custos variáveis mais despesas variáveis de acordo com cada tipo de serviço. Um mesmo serviço pode apresentar um valor de gastos variáveis para um cliente e outro valor para outro cliente, pois depende da qualidade e quantidade dos materiais utilizados no serviço, da duração da prestação do serviço e da expertise do prestador ou prestadora do serviço. Por exemplo, num consultório odontológico, né, existem centenas de serviços lá prestados, né, e para cada um deles, claro, os gastos variam, né. Por exemplo, lá tem serviço de limpeza, raio-x, obturação, canal radicular, coroa, implante dentário, utilização de aparelho odontológico fixo ou móvel, né, são alguns dos serviços odontológicos, mas existem centenas deles, realmente, né, tem a tabela imensa. Eu vou exemplificar com base no setor odontológico, vou dar um exemplo de como se calcula, né, um valor específico para um procedimento odontológico, utilizando a HC global, né, envolvendo lá os gastos fixos e incluindo também os gastos variáveis, para dar um valor completo de um procedimento. E este método ele pode ser aplicado para quaisquer outros serviços ou procedimentos odontológicos e quaisquer outros serviços de quaisquer outros setores que já foram mencionados anteriormente. A metodologia é a mesma, né? Então, assim, digamos que no consultório odontológico hipotético, né, que possui um HC global de R$ 186,88, conforme calculado, um cliente solicite o serviço de aparelhagem dentária. Ele vai colocar um aparelho, né, um serviço muito comum, né, no escritório odontológico. Após a avaliação do dentista ou da dentista, decide-se pela utilização da aparelhagem dentária fixa, com consultas a cada 4 ou 6 semanas, limpezas periódicas, uma quantidade razoável de obturações durante o tratamento dentário, com direito a 3 radiografias, conforme a necessidade. Digamos que os valores dos implantes dentários, coroas dentárias e dos canais radiculares sejam cobrados à parte do cliente, somente no caso de ele necessitar dos mesmos, né? E que esse cliente específico não tenha necessitado destes serviços extras. Se o valor do aparelho fixo é de R$ 700, a manutenção mensal custa R$ 250, uma limpeza seja realizada a cada trimestre ao preço de R$ 200 cada uma, que um valor médio para cada obturação seja de R$ 500 cada uma, né, com 3 obturações permitidas por ano, que as 3 radiografias ao preço de R$ 100 cada uma perfaçam 300 durante o ano, e que cada consulta dure aproximadamente 1 hora e seja realizada uma vez por mês. Acrescido a estes valores, considerando também 6% de tributos e 2% de taxa de cartão, considerando-se o tempo mínimo de utilização desse aparelho de 1 ano, né, neste caso, o valor atual, anual, né, deste procedimento deveria ser, como é que seria o cálculo, né, do valor do procedimento durante 1 ano de utilização desse aparelho fixo? Seria calculado da seguinte forma: valor total anual deste procedimento seriam 12 consultas, né, porque 12 consultas, uma por mês, né, ao preço de R$ 186,88, que é justamente a HC global calculada, né, que isso aqui está envolvido todos os gastos fixos, né, que é os custos fixos e despesas fixas, envolvido em cada consulta, né, que envolve lá a manutenção do edifício, aparelhagem, água, luz, internet, telefone, enfim, etc., né, tudo que é necessário ali, né. O tempo, né, despendido, né, experiência profissional, está tudo embutido aqui na HC global, né? Então são 12 consultas durante o ano, então são 12 consultas ao preço de R$ 186,88. Mais R$ 700, que é o preço do aparelho fixo. Mais 12 manutenções, né, durante o ano, uma manutenção por mês, por exemplo, né, ao preço de R$ 250 cada uma. Mais 4 limpezas durante o ano, né, que é uma, por exemplo, por trimestre, ao preço de R$ 200 cada uma. Mais 3 obturações durante o ano ao preço de R$ 500 cada uma. Mais 3 radiografias durante o ano ao preço de R$ 100 cada uma. E todo esse montante calculado multiplicado por 1 mais 6% de tributo e 2% de cartão. Calculando-se tudo isso aqui, né, daria R$ 2.242,56 de consultas, mais 700 do aparelho fixo, mais 3.000 das manutenções, mais 800 das limpezas, mais 1.500 das obturações, mais 300 das radiografias. Somando tudo isso e multiplicando por 1,08, daria um total de R$ 9.225,97. Então, este aqui é o valor a ser cobrado por este procedimento de aparelhagem fixa,
neste exemplo hipotético, né, deste serviço oferecido por este escritório odontológico, né? Desta maneira, né, considerando-se, né, os gastos totais desse procedimento odontológico, o dentista ou a dentista precisa cobrar, no mínimo, R$ 9.225,97 pela utilização do aparelho fixo no primeiro ano do tratamento, que esse é o preço do procedimento, é o preço anual, né? Se quiser ter todos os seus gastos fixos e variáveis pagos, receber o seu prolabore com o salário desejado de R$ 8.000 e ainda ter um lucro de 30% sobre o procedimento. Agora, se forem necessários serviços adicionais a esse procedimento durante este primeiro ano da aparelhagem fixa, eles poderão e deverão ser cobrados à parte, né? Caso seja necessário que o paciente utilize o aparelho por mais tempo, né, a partir do segundo ano, o valor do aparelho fixo ele deve ser descontado, porque ele já foi colocado no primeiro ano, foi incluído. No segundo ano, o valor do aparelho fixo deve ser descontado dos gastos totais anuais. Mas os demais serviços, os valores dos demais procedimentos, dos demais itens, né, oferecidos, né, na aparelhagem fixa no segundo ano devem ser mantidos. Se posteriormente for necessário a utilização de aparelho móvel, o preço do aparelho móvel ele deve ser acrescentado ao valor total do procedimento no ano em que esse aparelho móvel for colocado, né? Não foram considerados custos de laboratório. Caso houvesse, esses custos deveriam ser incluídos. No caso em questão, o valor total anual desse procedimento, né, no caso R$ 9.225,97, ele poderia ser parcelado para o cliente, o que é comumente praticado pelos consultórios odontológicos, né? Por exemplo, 12 vezes R$ 768,83. A partir do segundo ano, a mensalidade deve ser ajustada considerando os decréscimos, né, o valor do aparelho fixo cobrado no primeiro ano, por exemplo, e os acréscimos, por exemplo, efeitos inflacionários sobre a tabela de preços, efeitos tributários, mudança de marca ou tipo de produtos utilizados, aumento da expertise dos profissionais, etc. Um guia para a precificação de procedimentos odontológicos pode ser encontrado no site Consultor de Dentistas, né? Essa referência está referenciada, esse site está referenciado, ele encontra-se referenciado no artigo Precificação de Produtos e Serviços submetido a convívio que consta nos materiais. Essa abordagem permite que o prestador de serviços ele tenha uma visão clara dos gastos totais envolvidos na precificação, na prestação do serviço e estabeleça um preço justo, levando em consideração tanto os aspectos financeiros quanto a competitividade do mercado. O uso de uma planilha eletrônica facilita a comparação entre os diferentes métodos de precificação e ajuda na tomada de decisão estratégica em relação aos preços dos serviços oferecidos, né? No mercado e nas instituições de ensino superior, né, muitas são as práticas adotadas, né? Por exemplo, precificação baseada em custo é adotada, precificação baseada na concorrência, precificação baseada no valor, né? Precificação de um método único e também de uma precificação que combina diferentes estratégias, né? Que é a precificação híbrida, né? Precificação dinâmica, precificação baseada em risco, né? As instituições de ensino superior enfrentam desafios específicos na precificação de seus cursos e serviços, como a necessidade de equilibrar a acessibilidade com a sustentabilidade financeira. Além disso, as IES precisam considerar a regulamentação do setor educacional e as características do público-alvo. Quais são algumas das tendências globais da precificação de produtos e serviços? Bom, a precificação baseada em dados, né, utiliza inteligência artificial, machine learning e big data para analisar grandes conjuntos de informações e tomar decisões estratégicas de preço, né? A precificação personalizada utiliza dados sobre o cliente, como histórico de compras, preferências de comportamento online para oferecer preços individualizados. A precificação dinâmica utiliza algoritmos para ajustar os preços em tempo real, considerando fatores como demanda, sazonalidade, eventos especiais e preços da concorrência. A precificação baseada em valor se concentra na percepção de valor que o cliente tem do produto ou serviço, né? Essa tendência exige pesquisa de mercado e análise de comportamento para entender o que o cliente está disposto a pagar.
A precificação baseada em assinatura oferece aos clientes acesso contínuo a produtos ou serviços mediante pagamento recorrente. Trata-se de uma tendência popular em diversos setores, como streaming de música, serviço de nuvem, softwares em geral. A precificação transparente oferece aos clientes informações claras e precisas sobre os preços dos produtos e serviços. Trata-se de uma tendência fundamental para a construção da confiança com os clientes e para se evitar frustrações. A precificação baseada em propósito, ela leva em consideração o impacto social e ambiental dos produtos ou serviços na hora da definição do preço. Tal tendência está ganhando força entre consumidores conscientes e empresas que buscam alinhar seus lucros com a responsabilidade social. A precificação flexível permite que os clientes negociem os preços ou escolham planos personalizados que se ajustem ao seu orçamento e necessidades. Tal tendência é particularmente relevante em mercados emergentes e para produtos ou serviços complexos. Quanto ao futuro da precificação, eu tenho a dizer que ele caminha em direção a uma maior personalização e a utilização massiva de inteligência artificial. Espera-se que a inteligência artificial desempenhe um papel ainda mais crucial na precificação, analisando dados em tempo real e sugerindo preços individualizados para cada cliente. Além disso, a precificação pode se tornar mais dinâmica, reagindo a flutuações do mercado e do comportamento do consumidor em tempo real. As tendências globais em precificação demonstram a evolução constante desse campo. A adoção de estratégias inovadoras baseadas em dados, personalização e valor para o cliente é fundamental para as empresas se manterem competitivas no mercado global. À medida que a tecnologia avança, podemos esperar ainda mais transformações na precificação, tornando-a mais dinâmica, personalizada e centrada no cliente. Então essas são as tendências globais no que tange à precificação de produtos e serviços. Agora, como estamos nos minutos finais deste vídeo de desenvolvimento, tendo sido abordados todos os tópicos relevantes, conforme planejamento, conforme roteiro, eu falarei agora sobre a atribuição de tarefas para a próxima aula. Se você assistiu esse vídeo de desenvolvimento, acredito que você tenha acompanhado todos os conteúdos até o presente momento. O vídeo de introdução, o tutorial do curso, emendas, os materiais, talvez já tenha lido todo o artigo de precificação e produtos e serviços, consultado materiais em PDF, Word, Excel, PowerPoint, vídeo do YouTube, e talvez até consultado materiais extras, talvez aplicado alguma coisa já no seu trabalho, talvez tenha muitas dúvidas já com colegas, professores, todos, se você fez isso, você está no caminho certo. Continue fazendo tudo isso, e cada vez mais. Para a próxima aula, estão disponibilizadas já na plataforma várias tarefas e atividades, eu inseri estudo de caso de alguns setores de serviços, cobrando que os alunos realizem a precificação de determinados produtos e de determinados serviços, apenas para exercitar o conteúdo teórico aprendido para que ele se torne um conteúdo prático, para que os alunos possam mostrar na prática aprender o conteúdo teórico. E nas provas serão cobrados conceitos, terminologias, métodos, estratégias de precificação de produtos e serviços, além de cálculos, vão ter questões de abordando cálculos, hipotéticos para a fixação dos conteúdos. Então façam todas as atividades, façam recapitulações dos materiais quando for necessário, e realize todas as atividades. Quaisquer dúvidas, todos os professores estão disponíveis, inclusive eu, os tutores. Não deixe de sanar suas dúvidas. No vídeo de encerramento, muitos tópicos relevantes serão abordados. Dentre eles, conceitos-chave, a importância da precificação estratégica para a rentabilidade do negócio, estratégias para aprimoramento contínuo das habilidades de precificação e maximização dos lucros, o feedback dos alunos de oportunidade para perguntas e respostas. Será apresentada uma discussão sobre desafios comuns enfrentados na precificação e como superá-los,
e será feito um breve encerramento, agradecimentos e incentivo para a aplicação do conhecimento adquirido na prática. Muito obrigado a você, aluno, a você, aluna. Continue se desenvolvendo, aprendendo, se aprimorando cada vez mais e dando sequência a este curso.